Você por acaso lembra do Embraer 190 que deu um cavalinho de pau para evitar um acidente e ir direto ao muro? Aconteceu no ano de 2016 com a empresa chamada Tami, que nem existe mais. Eu tava dando uma zapiada aqui na internet, acabei encontrando meio que sem querer esse ocorrido. Eu, assim, realmente não lembrava, mas bora ver o que aconteceu lá no Equador. Tem até imagens após o pouso gravado pelas câmeras de segurança do aeroporto de Cuenca, um local que fica a mais de 2.500 metros acima do nível do mar, ou seja, não é a mesma coisa do que você, por exemplo, pousar no aeroporto ali do Galeão, no Rio de Janeiro. Exige uma série de procedimentos especiais que eu vou te contar que eles não foram cumpridos. No dia 28 de abril de 2016, o voo EQ-173, operado pela TAM, então decolou do aeroporto de Quito com destino ao sul do país, lá em Cuenca. O Embraer 190 de matrícula Hotel Charlie Oscar X-Ray iniciou o procedimento de pouso após a autorização da torre, que, preste atenção agora, alertou sobre as condições de chuva naquela manhã. A priori, o comandante fez um pouso normal, aplicando os freios, mas vendo que ele não ia conseguir parar, literalmente deu esse cavalinho de pau. Não dá para ver 100% na imagem, mas assim, as prints e o vídeo da câmera de segurança a gente consegue ver o que aconteceu. E esse cavalinho de pau foi lá no finalzinho da pista, tanto que o avião parou com o nariz virado para onde ele pousou. Muito doido. Procurei, revirei a internet e não vi exatamente em boa resolução esse cavalinho de pau na parte final. Bom, vou direto então para as prováveis causas que a investigação concluiu alguns anos depois. Aí eu quero te falar também do aspecto da pista molhada e o que restou do avião. Eu já adianto que não restou é nada. Bom, as prováveis causas de acordo com o relatório oficial, que eu sempre falo que vou deixar o link, né? Esse eu prometo que eu vou deixar o link aqui na descrição. As condições da pista do aeroporto de Cuenca estava cheia de água e estava escorregadia naquele momento que a aeronave da TAM, o Embraer, pousou. O pouso foi realizado após uma aproximação não estabilizada com vento de cauda. Bom, vocês vão ver que é uma sucessão de erros. Já começa ali, uma aproximação não estabilizada. A não aplicação do procedimento de pouso de máxima performance recomendado pelo fabricante da aeronave para pousos em pistas naquelas condições. O voo foi despachado com 1.500 kg a mais de combustível do que a quantidade normalmente utilizada para aquela etapa, no caso Quito para Cuenca. A falha no cálculo do comprimento da pista necessário para o pouso, utilizando informações sobre a eficácia da frenagem. A decisão da tripulação de realizar a aproximação final com 3 luzes vermelhas e uma luz branca, utilizando o sistema PAP, que foi motivada por informações contidas no manual emitido pela empresa, que autoriza esse procedimento. Sabe aquelas luzinhas? Coloca uma imagem aí. Tem que ser 2 vermelhas e 2 luzinhas brancas. Aí ele fez a aproximação toda cagada. Usa a terminologia confusa no documento da empresa, que utilizou termos aplicáveis à frota de Airbus ao invés de Embraer. Você vê que o negócio foi bonito mesmo, viu? A decisão da tripulação de não realizar a manobra de aproximação perdida, o famoso arremetida, após exceder a velocidade vertical máxima permitida e após a visibilidade ter sido aparentemente limitada após ultrapassar os mínimos. O uso incorreto dos recursos de frenagem da aeronave, a aplicação do freio de emergência que inibiu o sistema antiderrapante. A falha em implementar um gerenciamento adequado dos recursos da tripulação, especialmente dentro da cabine, o famoso CRM. Falta de treinamento no uso de tabelas para calcular as distâncias na pista. Assim, poucos erros, né? Nossa, não é 1, 2, cara, sei lá, mais de 10 erros nessa operação, que eu não vou nem falar que beira o inacreditável. Esse caso também, muita gente vai acabar lembrando do TAM 3054 lá em 2007 no aeroporto de Congonhas, visto que também ali ao redor de Congonhas tem muitas construções igual no aeroporto de Cuenca. Menos, mas tem. Só que no caso do TAM não existia a possibilidade de cavalo de pau, que tinha questão. Cara, era uma outra situação. Apesar da pista também estar chovendo, ele não conseguiu parar, mas sim, foi uma outra situação meio que diferente essa do que eu estou apresentando para vocês aqui do TAM. Apesar dessa água ser o fator predominantemente nesse acidente, afinal de contas, sem água nada disso iria acontecer, ele claramente não foi o único. Longe disso, na verdade, né? Um Airbus A319 da LAN pousou em segurança momentos antes do Embraer.
e pode-se notar o acúmulo de água no centro da pista, conforme o próprio relatório aponta. Ele também destaca que essa quantidade de água que levanta na hora do pouso do A319 e também fala que aconteceu no caso do pouso do Embraer, ou seja, as condições da pista para o pouso do avião da LAN eram basicamente as mesmas para o avião da TAMI. Existem até os frames do Embraer dando ali um cavalinho de pau, inclusive esconde os nomes das empresas no relatório. Eu não sei porquê, porque não fala no começo, depois esconde os nomes. Enfim, deve ser coisa lá dos equatorianos. O avião sofreu danos nos trens de pouso, com explosões de alguns pneus, slat na asa esquerda, na asa direita, motor esquerdo, pedaços da fuselagem na barriga. Nossa, esse deu PT legal. Tanto que ele foi ali desmontado no próprio aeroporto, com algumas retiradas de alguns componentes que poderiam e foram, claro, utilizados em outras aeronaves, como os aviônicos ali. Eu acredito que até os motores eles recuperaram e outras partes foram desmontando aos pouquinhos ali esse Embraer 190 que nunca mais voou. A água acumulada então na pista foi assim fundamental? Não, se você lembrar de todos os erros que o relatório aponta, vai ver que, por exemplo, o piloto não aplicou os freios da maneira correta que deveria ser aplicada naquela situação. A gente está falando de pista molhada com acúmulo de água. É totalmente diferente a situação. Além da aproximação não estabilizada, abaixo da rampa ideal, cara, olha só quantos erros. Eu fico pensando o seguinte, como esse piloto achou que iria parar aquele avião sem cumprir o que está no próprio manual, no caso da TAMI. Afinal de contas, ele era acostumado a voar no Equador. Existem duas situações, no caso, em relação ao clima, né? A gente está falando de aviação. Uma é a pista seca e a outra é justamente a pista molhada. Algo que parece ter sido meio irrelevante para esses pilotos da TAMI, que com certeza, gente, certeza absoluta, não era o primeiro voo deles. Eles eram acostumados a operar na altitude do Equador. Fora o aeroporto de Guayaquil, eu estive no Equador em algumas cidades, fora ali o aeroporto de Guayaquil que eu fui, os principais aeroportos equatorianos são em altitudes. No caso de Quito, Cuenca e tem mais um outro que acho que Laja também, né? São aeroportos de altitude que são os principais aeroportos. Fora Galápagos também, que daí é outra história. E parar um Embraer 190 naquelas condições com a altitude, sim, só seguindo os procedimentos especiais para aquele tipo de operação, coisa que o piloto não fez. Tá, mas e aquela questão dos 1.500 quilos a mais, o peso para as operações em Cuenca? Sim, gente, o A319, ele é mais pesado, claro que o Embraer, sim, ele é mais pesado. Só que ele tem uma maior performance em relação ao 190 e isso é um fato, não é um achismo. E aquele padrão de sempre, né? Após a parada da aeronave, as escorregadeiras ali foram abertas e para variar, os passageiros saindo com muitas bagagens, dá uma olhada nesse tiozinho. Eu contei ali 2 bolsas e um paletó, sabe? Cara, pra quê? Pra quê? Acho que esse negócio não é só, é mundial, raras exceções que a gente vê de pessoas numa situação de emergência não levarem as bagagens. Que bizarro. O Embraer acabou parando muito próximo ao muro, que parece até ser de um tijolo simples, eu posso ter errado, mas acho que não tem nada de concreto, igual aquele caso da Jedwell, ou seja, ele iria atravessar aquele muro. E a parte que o piloto acertou nessa história, que poderia ter sido algo muito pior, mesmo uma velocidade já reduzida naquela etapa final ali da frenagem, da tentativa de frenagem, ele iria bater nesse muro, possivelmente iria ultrapassar o muro, invadir as ruas ali, talvez bater em alguma construção, bater em carros, até, quiçá, em pedestres que estavam passando naquele momento do ocorrido. O piloto, pelo menos, foi ligeiro em dar um cavalinho de pau, porque o resto foi só erro. Beleza, gostou desse mega resumão do ocorrido lá no Equador em 2016? Eu resolvi trazer esse conteúdo, que não é de uma notícia recente, né, para dar uma testada aqui na audiência do canal, para ver se o pessoal gosta de relatos de coisas mais antigas que aconteceram. Se for bom, eu vou trazer mais desse tipo de conteúdo aqui para vocês. Eu vou deixar o link completo sim, do relatório aqui na descrição para quem quiser ver mais detalhes. Ele é bem grande, mas está em espanhol, é bem tranquilo de acompanhar. Como o canal nem existia em 2016, se esse vídeo render, eu faço sim mais casos de incidentes e acidentes que aconteceram no passado. E já sabe, gostou do vídeo? Então deixa um like, inscreva-se no canal, caso você não seja, e até a próxima. Tchau!